Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá, como vai você? Estamos aqui com mais um programa de Van Home na sua Rádio Cavoque. Tudo bem, Nilma? Tudo ótimo. Olá, bem-vindos a esse programa maravilhoso. Estamos ao vivo. Ao vivo, mais uma vez aqui na nossa rádio com um vez. super tema, com convidadas super especiais que vamos apresentar para vocês já já. O tema de hoje é bem empolgante, né, Nilma? Sim, Qual é o sim. nosso tema hoje? O nosso tema de hoje é sobre o uso de telas. Então, a gente vai estar falando sobre, né, o quanto as nossas crianças e adolescentes, sobre o tempo também de uso. Isso vai ser bem importante. Isso vai ser muito né? importante para todos nós, hein? E essas telas, né? Essas telas são aquelas telas que a gente costuma estar ali ligado no dia a dia, né? Não só as crianças e adultos, E né? muitas das vezes A 24 tecnologia, horas, né? isso, a tecnologia que está invadindo a nossa casa, invadindo o nosso espaço. Então, temos uma pessoa muito especial aqui. Oi, Suzana. Tudo Olá. bom? Seja muito bem-vinda aqui na sua Rádio Cavoque. No programa Divan Home, hoje, contando com você. Você está aqui no nosso divã hoje, para brilhantar. Fala um pouquinho de você pra gente. Uau, é uma honra estar aqui com essas mulheres extraordinárias para poder compartilhar e dividir um tema tão pertinente, né, e tão necessário nesse momento. Eu me chamo Suzane Anselmo, sou psicóloga e hoje eu atuo fortemente com os pais, com os educadores, com pessoas que lidam diariamente com crianças e com adolescentes, né? Dentro disso, primando realmente pela saúde mental, trazendo uma comunicação rápida, simples e muito eficaz, que você pode usar a partir de hoje, a partir desse momento que você vai estar recebendo esse conhecimento, essa informação e colocando em prática e tendo realmente resultados extraordinários com o seu filho, com a sua criança e com o seu adolescente. Maravilha, muito obrigada. Vai ser muito importante a sua fala hoje, vai ajudar muito as nossas famílias. Temos aqui hoje também a Dani de volta com a gente para brilhantar, trazendo a música. E o Solano não está aqui, mas nós temos a Dani que vai brilhantar. Olá, Dani. Olá, boa tarde para você que está aí assistindo a gente ao vivo, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. O Solano não pôde estar, mas eu estou aqui hoje trazendo um pouquinho de música para você. Ela vai somar com a gente. Vou né? somar sim. Nilma, nós vamos fazer um resuminho sobre o nosso dia de hoje, sobre as perguntas. Já temos perguntas, vamos começar com as perguntas, você que decide. Não, eu vou dar uma olhada aqui no Facebook, tá? Para ver se tem algumas perguntas aqui. Ainda não. Ainda não. Ainda Então, não. vamos fazer Não um tem. breve resumo. Sim. Se você tiver pergunta, faça. Né? Hoje o tema é muito pertinente, voltado para crianças e adolescentes e o uso da tela, da tecnologia. Então, vamos fazer um resumo. Sim, hoje a gente vai dialogar sobre o uso de telas na construção da identidade da nossa criança e do adolescente. Então, a Suzane, ela vai trazer aí uma fala super pertinente em relação de como a gente, né, tá aí lidando com essa questão que se tornou para algumas famílias aí até um entrave, né? E entra em conflito aí com os pais, né? Com os familiares. Sim. Porque fica um uso exacerbado. E aí tem famílias que não conseguem mais lidar com esse tanto de telas aí que a criança e o adolescente. E tem criança e adolescente que passa 24 horas, gente, que não Falta o dorme limite, mais, né? Falta Que não o tem limite. limites. Então a Suzane, ela vai trazer aí uma contribuição super interessante, uma fala super pertinente sobre o uso de telas, né? O quanto isso vai influenciar na identidade das nossas crianças e adolescentes. Suzane, esse limite, ele é importante. Como dar esse limite? Como é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? É interessante, né, Maria, de começarmos falando sobre limites. O ser humano criado sem limites, o que ele vai ser? O que ele vai ter? Né? E o que ele vai merecer ao longo da vida dele? Todos nós precisamos ter passos, processos e até padrões no nosso processo de construção, da construção desse indivíduo.
Mas eu vou dar um passinho antes, Marli, Uhum. me permite? Sim, Fica à claro. vontade. Antes dessa questão desse limite, eu queria falar para você sobre uma pirâmide, que nós falamos que é a pirâmide do indivíduo. Onde nessa pirâmide nós vamos trabalhar a identidade, a capacidade e o merecimento da nossa criança e do nosso adolescente. Todos nós, eu, você e todos que estamos aqui, nós somos construídos a partir dessa pirâmide. Onde, primeiro, na base dessa pirâmide, nós estamos falando dessa identidade. Quem eu sou? O que eu sou? No mundo, na minha família, na minha escola. E depois a gente vai para um próximo nível. Do que eu sou capaz de fazer? Para, enfim, a gente chegar no topo dessa pirâmide e a gente vai falar sobre o nosso merecimento. O que eu mereço ter, usufruir? E se a gente inverte isso, porque infelizmente tem se tornado até cultural, primeiro eu tenho e agora eu me sinto melhor, agora eu sinto que eu tenho poder, eu sinto que eu sou importante. Opa, é diferente. Primeiro eu sei que eu sou importante, que eu sou pertencente numa família, primeiro eu me conecto com pessoas, eu tenho limites, para depois eu saber do que eu sou capaz, para enfim merecer. Não é ter para ser, mas é ser para poder ter. E essa identidade, ela está totalmente ligada a esse uso de telas. Por quê? Vamos pensar hoje nas nossas crianças e o tempo que essa criança tem passado em tela. Seja tablet, celular, jogos, TV, não importa. A gente está falando de um meio tecnológico onde nós, seres humanos, somos totalmente sociáveis, relacionáveis. Todas as nossas memórias que nós construímos é com base nessa memória do que a gente vivencia, daquilo que eu experimento. Uma criança, no momento que ela está com uma tela, um celular em mãos, que memórias ela está construindo? Vamos falar um pouco da nossa infância. Né? Pelo menos no meu tempo, fui ter TV em casa depois de 6 anos. Não quer dizer que surgiu depois daí, tá? Não façam cálculos. Mas o poder aquisitivo dos meus pais permitiram após os meus 6 anos. E eu lembro que com ansiedade eu esperava o desenho do Mickey, dos Smurfs, e aquilo para mim na minha infância era um marco. Era esperar aquele horário X para começar aquele desenho tão especial. Só que tinha um tempo. Tínhamos o limite, tinha um intervalo. E dentro desse intervalo a gente lidava com frustrações. Poxa, estava tão legal. Na melhor parte parou, entrou um comercial. E era o tempo que nós corríamos, fazíamos xixi, tomava uma água e voltava para a TV para não perder nada. Esse momento é importante, né? Porque ele fica naquela expectativa de querer assistir. Já aprende a lidar com as aprendendo a lidar com as A frustrações. gente aprende a lidar com isso. Aprendemos, né, dessa forma. Sim. Só que hoje nós temos aí streams, Netflix e outros canais, YouTube. Hoje eu estou com vontade de assistir tal coisa. Eu entro lá, eu escolho o que eu quero assistir, a hora que eu quero assistir. Se eu tenho que fazer uma pausa para ir ao banheiro, eu pauso. Ou então leva o celular junto, ou a TV, e tá todo o tempo conectado. Eu não estou lidando ali com a frustração, porque eu tenho tudo ao meu momento, Nem a com hora limites, né? que eu quero. Sim. Então a gente começa a ter essa dificuldade de limites desde aí. Experimenta hoje colocar a tua criança para assistir um programa que tem intervalo e que ele tem que esperar. Esperar a programação de uma TV para poder assistir aquilo que ele deseja. Eles nem assistem. Eles nem entram no canal de TV aberta, por exemplo. Né? Quando tem uma internet em casa, por exemplo. Então a gente passa desde aí dessa desconstrução. Então o meu tempo, o seu tempo é diferente do momento que as nossas crianças estão passando hoje. E se nós não temos essa consciência desse impacto, nós corremos um grande risco de termos no futuro adultos impacientes, intolerantes, não sabendo lidar com essa frustração. Irritados, né? Totalmente O estresse tomando conta no trânsito por conta dessa limitação que não foi dada, né? Sim. Perfeito. Experimenta tirar da mão de uma criança a tela. Sim. Ele fica impaciente, irritado, até se transformam. Por quê? Porque assim como uma substância química nos causa dependência,
a questão do uso de celular e de telas também cria essa dependência. Isso interfere até no sono das nossas crianças, né? Na qualidade do sono, na questão da insônia, que hoje é uma frequente. Porque está ligado diretamente não só com os estímulos, mas se eu estou adaptada ao meu corpo a estar com o uso de telas, a estar naquele momento com a postura arqueada, a mão, é toda uma química hormonal que muda no corpo da nossa criança, do adolescente, inclusive a nossa, que no momento que nós não estamos com esse equipamento em mãos, nos traz estranheza. Uhum. Hoje quando descarrega o celular, a gente já fica, meu Deus, cadê o carregador? Cadê o carregador? Né? Fica igual o famoso viciado em busca de uma droga. Nós não somos diferentes. Uhum. E as nossas crianças, principalmente, elas ainda não têm maturidade emocional e nem cognitiva para entender que existe um limite. Que naquele momento é importante fazer uma refeição sem estar vendo uma tela. Que naquele momento é importante eu parar de assistir uma coisa que está muito legal para eu poder fazer uma tarefa da escola, por exemplo, ou até mesmo ir para a escola sem levar um celular, né? Então, a gente voltando sobre a questão dessa identidade. Uma criança que passa tempo em tela, ela está perdendo a oportunidade de se conectar. Se conectar com seus pais, se conectar com os amigos, com seus brinquedos, com o espaço, de explorar o seu corpo de um modo geral. A criança ela deve ser estimulada até ali os 6 anos de idade, o máximo possível para desenvolver toda uma coordenação motora, fina, grossa, ampla, etc. Só que, se eu só fico sentada usando um celular ou mudando uma TV no controle, o que está sendo estimulado? E aí eu chamo um ponto que é primordial. É sobre a representação emocional desse tempo que essa criança passa em tela. É muito conveniente e às vezes é até necessário que uma mãe, um pai, uma pessoa que está cuidando de uma criança, a deixe no celular, porque, poxa, eu estou arrumando a casa, eu estou fazendo comida, eu tenho que trabalhar. Isso é um fato, é uma realidade nos dias de hoje. E o uso de tela é um recurso muito rápido e muito prático, porque, aqui eu tenho certeza que ele está sentadinho e não vai se machucar. Porém, a representação emocional disso é: onde estão as pessoas que eu amo? Onde que está o papai? Aonde que está a mamãe? Os meus irmãos, que agora cada um está conectado em um celular. Por mais que você esteja trabalhando, uma criança de 0 a 8 anos, ela não tem o racional desenvolvido para entender que aquele trabalho é realmente importante ou uma necessidade. A mensagem emocional que ele registra é: esse celular, essa TV ou esse trabalho é muito mais importante do que eu. Só que nós falamos aqui no início sobre uma identidade, sobre o sentimento de importância. Se eu falo para o meu filho que ele é a coisa primordial, prioridade na minha vida, mas eu não tenho esse tempo de qualidade com ele, ele está registrando de que ele não é importante, ou que ele não é pertencente naquela família. É apenas essa conexão, esse olhar olho no olho, esse poder estar perto, o dar limites, é o que vai dar recursos e memórias para minhas crianças de que realmente elas são importantes, de que realmente eles são pertinentes, pertencentes naquele seio familiar. Então, no momento que a criança está com uma tela, com o celular, ele não está registrando memórias de frustrações, de capacidade, de identidade. Por quê? Porque nós falamos aqui do nosso tempo, do meu tempo de desenho, vamos dizer assim. Eu lembro dos desenhos que eu mais gostava, mas eu não lembro exatamente de cada capítulo, do que acontecia em cada desenho. Ou seja, esse momento a sua memória não registrou nada. Até por uma questão de defesa. Não tem por que registrar um monte de coisa, senão vai ser usual. Sim. Então, uma criança que brinca sozinha, ela não está registrando memórias. Só que nenhum campo, nenhum espaço fica vazio. E é isso que a gente precisa ter consciência. Ou seja, se ele não está registrando memória, é o que a gente chama hoje de lapso de memória. Ele vivenciou aquele momento, mas não tem nada arquivado. Aqui eu não sei, eu não pude experimentar o quanto que eu sou capaz, o quanto que eu sou forte, nada sobre identidade. Só assistir. E a criança acha muito legal, porque ela não tem consciência do que vai ser isso na vida adulta dela.
O que a gente imagina que acontece com bullying no adolescente? Por que pega tanto? A gente vai segurar um pouquinho, Opa, tá? Vamos segurar, vamos deixar isso aí para os próximos capítulos. Agora a gente vai fazer isso que você acabou de falar, né? Vamos abrir esse espaço, né? Vamos abrir aí para os intervalos. Daqui a pouquinho a gente volta para falarmos sobre esse assunto tão interessante, né? E tem uma pergunta também que eu gostaria de te fazer, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Após os intervalos do seu programa de Van Home. Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a sua Rádio Cavoc. Até mais. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. No seu programa de Van Home. Essa é a sua Rádio Cavoc. Vamos voltar aí com as perguntas, mas eu gostaria de ressaltar algo, né? Quando você fala da tela na hora da refeição, muitas pessoas utilizam a tela para a criança na hora da refeição. Isso é benigno, não é? O que a psicologia fala sobre isso? O que a ciência fala sobre isso? Eu entreter a criança com uma tela na hora da refeição. A gente sabe também que a refeição, ela deixa uma memória, né? Eu vejo que existem crianças que nem lembram que comeu, porque a coisa está sendo feita de uma forma tão mecânica. O que você tem para falar para a gente sobre isso? É muito pertinente, viu? Uhum. A sua pergunta. Eu atuo como psicóloga de uma escola infantil, uma creche, e eu sempre questiono sobre essa questão. Como que é se alimentar dessa criança? E, infelizmente, hoje, 60% dos pais que eu entrevisto, eles falam que se não tiver a tela, a criança não come. Ou então só vai comer verduras ou frutas se tiver com uma tela ligada. E isso é muito preocupante. Fora os que omitem. Tá? Uhum. Eu digo 60% os que assumem e tem Fica naquele aqueles... automático, então, né? Tem que ter a tela e já se pega ali uma rota do automático, né? Todos os dias e os pais nem se percebem mais que tá ali a tela e que a criança só come se tiver aquela tela. É o imediatismo, O imediato, né? O fácil. Então é justamente esse impacto também que a tela tem. Esse controle sobre nós, onde a gente tem a falsa ilusão de que somos nós quem controlamos. Se você precisa se alimentar vendo uma tela, se você para dormir tem que estar com uma tela ligada, não consegue passar o dia tranquilo, normal, se não estiver visualizando uma tela, isso demonstra o nível de dependência. Já é realmente um vício e é preciso a gente encarar como ele é. Vício é tudo aquilo que você faz continuamente que vai te gerar um prejuízo de algum modo. Então, seja tela, seja bebida, seja maus hábitos, é um vício, tá? Então, a questão das crianças, o quanto isso tem sido usual. Só que no momento que uma criança está se alimentando e ela não está concentrada no alimento, é como você falou, está no automático. Ela nem lembra que ela comeu, não sabe nem o que ela comeu. Nós aumentamos com isso a probabilidade de obesidade, né? Trazemos com isso aquele mau hábito de não mastigar os alimentos, porque você está ali, nem percebe, você está assistindo, você não está comendo. Por um acaso, há um movimento ali automático de me alimentar. Porém, você não tem um tempo para que teu cérebro entenda que, epa, eu estou me alimentando, o alimento está chegando no meu estômago. Você vai comer o dobro do que você comeria. E sobre a questão da frustração. Eu não posso dar um tempo numa tela para poder comer? Qual é o significado que eu estou dando naquele momento para aquele alimento? Sim. O respeito à alimentação e ao alimento começa desde a infância. Se a sua criança começa a comer sem se tocar do que come, porque está assistindo, é justamente isso ela vai levar o quê? Para a vida toda. Lembra que ela não tem racional desenvolvido o suficiente, nem maturidade emocional, para olhar e dizer, mamãe, epa, desliga essa tela, por favor, que você está prejudicando o meu futuro. É claro. Pelo contrário. Ela vai dizer, eu quero assistir. Eu tenho um filho de 3 anos, que se dependesse da vontade dele, todos os dias ele se alimentaria usando uma tela. E é desafiador dia após dia. Mas eu sei o impacto que isso vai causar. Então, eu tenho que ser criativa para entretê-lo, entreter, inclusive, para quê? Para que ele possa realmente se concentrar no alimento. Isso é um desafio diário. Às vezes, parece ser muito mais fácil. Suzane, a alimentação dura 5 minutos? Não é melhor deixar o menino assistir, pelo menos assim ele come? Ei,
E o preço disso? Você está disposto a pagar? Sim, tem um preço. Uma pessoa obesa é uma pessoa doente. Será que você hoje está preparado de ver seu filho tendo infarto, tendo diabetes com 15 anos? A compulsão alimentar 20 também, anos? né? Sim. Ver seu filho sofrendo numa escola porque todo mundo está dizendo que ele é o único que é gordinho na turma? Ou porque ele não se reconhece, porque ele não quer ver aquela imagem? Então, começou numa infância, muitas vezes com o uso da tela. Porém, o impacto disso não é só na infância. Quando ele crescer, ele decide. Ele não vai decidir, porque a identidade dele dentro desse processo de construção está tudo distorcido. O que ele vai ter associado emocionalmente é onde meus pais estavam, que não me educaram a me alimentar de forma adequada. Sim, sim. Nossos filhos vão pedir besteiras, salgadinhos, vão pedir uso Docinhos, de tela, né? Uhum. vão pedir para não ter horário. Hoje eu quero tomar café 10 da manhã, amanhã é meio-dia, outro dia nem toma café. Nossas crianças, elas vão reagir pelo prazer. Elas testam, né, o adulto, né? Até Sim, onde vai sempre, né? o seu poder, né? Onde é que pode entrar o meu? E ele testa. Sim, o E tempo muitas todo. vezes ele consegue. Só que quando uma criança, ela vê que ela tem mais poder do que pai, mãe ou a pessoa responsável naquela família, que tecnicamente é maior que ele, que tecnicamente tem toda a autoridade, o sentimento não é de que, nossa, como eu sou uma criança incrível, todo mundo faz o que eu quero. O questionamento interno dessa criança é: quem vai cuidar de mim? Se quem tinha que cuidar, não cuida. E eu consigo controlá-lo. É claro que uma criança não faz essa linha de raciocínio, como eu estou citando, pela baixa maturidade. Mas eu estou falando de uma representação emocional. Isso acontece. Se ninguém cuida, Sim. quem vai me proteger? Se meu super-herói deixa eu fazer tudo o que eu quero, Eu posso então, fazer tudo. eu posso fazer eu tudo. vejo hoje que os adolescentes que chegam pro consultório, eles chegam com essa perda do limite, né? Foi perdido o limite em algum momento e os papéis são trocados, né? Ele disse, não, eu tenho que cuidar da casa, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu pai. Então, a gente vê aí também uma inversão de papéis por conta dessa falta de limite, né? Eles se perdem. E um dos adoecimentos na psicologia é a questão de cada um ter o papel do outro, né? E essa troca de papel, de não saber qual é o meu papel, onde é que eu me perdi. Então, eu acredito que as telas também, muitas vezes, influenciam essa questão. A gente tem pergunta? Sim, temos uma pergunta, né, que vai de encontro com o que a Suzane, que a gente está discutindo, que é sobre como a gente pode fortalecer positivamente, né, a identidade da nossa criança e do nosso adolescente. Sim. Ótima pergunta, hein, Nilma? Então, não adianta só saber o problema se eu não souber como tratá-lo, não é verdade? E como eu falei no início, é muito simples, porém não é fácil. Requer que a gente saia de uma zona de conforto, requer que a gente tenha humildade, inclusive, muitas vezes, de saber que precisamos de ajuda, buscar, estudar, pesquisar sobre os nossos filhos. Existe um pensamento, vou dizer que distorcido, de que para ser mãe, ser pai, ou ser responsável por uma criança, é só ser. O processo vai conduzir. Mas não é sobre isso. Para você ser um profissional e exercer a profissão que você exerce hoje, você parou um tempo para estudar. E sobre os nossos filhos não é diferente. E não deveria ser realmente. Nós somos aquilo que a gente estuda, né? Como dizia Robert Kiyosaki. Mas, tirando ele lá da parte financeira, trazendo para os nossos filhos também são aquilo que nós estudamos. Nós não nascemos preparados. É muito fácil dizer, mas filho não vem com manual, né? Não vem. Mas a partir do momento que você obtém conhecimento, como você está fazendo nesse momento, assistindo aqui a nossa rádio, justamente vai poder trazer para você estratégias, ferramentas e instrumentos. Sobre essa identidade. O que é minha identidade? Do que eu sou. O quanto que você tem validado, fortalecido a identidade do seu filho. Quantas vezes no dia, durante a semana, você tem parado e dedicado tempo para olhar nos olhos dele, para dizer o quanto que realmente ele é importante, o quanto que ele é prioridade na tua vida.
O quanto que você realmente tem se dedicado tempo para poder educá-lo, para dar limites. Eu uso um termo que é maximizar e minimizar. O quanto que você tem maximizado todas as qualidades da tua criança e do teu adolescente. O quanto que você tem validado, elogiado, reconhecido aquilo que ele é muito bom e que ele faz de muito bom. Às vezes é o contrário que está acontecendo, né? Muitas vezes eu estou fazendo o processo contrário. Ah, você é burro, você não compreende, você é lento, você não vai dar conta disso. Expõe todos os defeitos, né? Isso. Tanto que os jovens que chegam hoje, uma das perguntas que a gente faz no consultório, quem é você? Para a gente perceber até onde ele se conhece, ele se reconhece. E muitas vezes eles não sabem quem sou eu. Mas como assim quem sou eu? Mas o que eu tenho que falar? É como se a gente tivesse que falar para ele. Então, esse processo de identidade, ele é muito importante. E isso, muitas vezes, ele é estigmatizado. Os nossos jovens hoje estão sendo estigmatizados, às vezes, com cyberbullying, com o próprio bullying na escola, ou às vezes pelos pais, que deixam de elogiar para desmerecer muitas vezes aquela criança. Exato. O pai ou a mamãe não faz isso por intenção. Sim, Normalmente, sim. quando se faz, ele acredita que através daquele impacto a criança vai acordar e vai mudar aquele comportamento. Mas tem um impulso para mudança, né? Então, esse minimizar é justamente isso. Nós somos bons em muitas coisas, e tem muitas coisas que a gente realmente não é bom, não é nato nosso, não é natural da gente, e é preciso o quê? Eu minimizar. Vamos dar um exemplo. Uma criança que ela é muito boa em português, e ela não gosta muito de matemática. Só qual é a nossa cultura? Vou dizer cultura porque eu vou dizer que é no país todo, tá? Não é bom em matemática? Então, aula de reforço, vai estudar tabuada, vai passar o final de semana todo fazendo sabatina, vai fazer isso, jogos de matemática, põe na aula de reforço de matemática. Aquela criança que ela era muito boa em português, o rendimento dela começa a cair na escola. E a matemática, se ela pegava 5, agora ela conseguiu pegar 6 com muito esforço. Porque ela não gosta daquilo, aquilo não é natural para ela. Só que o esforço para eu fazer, para tentar melhorar no que eu não sou bom, fez com que aquilo que eu era muito forte, que era realmente nato, meu, bom para mim, comece a cair. E daqui a pouco a gente tem uma sociedade medíocre, de pessoas medianas, que nem são boas em nada e nem são ruins em nada. Então fica no meio ali termo, né? Na média, né? Pois é, fica no limbo, né? Eu não sei nem o que eu sou. Isso, se a gente for pensar em características, se eu digo pro meu filho todo dia, você é lindo, você é inteligente, você é muito esperto, filho, você aprende rápido. Ei, eu não tô mentindo. Sim. Ele tem essa característica. Quando ele erra, eu olho para ele, digo, olha nos meus olhos. Eu tenho uma filha também de 10. Olha nos meus olhos. Filha, você não é assim. Por que tá tendo esse comportamento? É natural eles começarem a chorar e dizer, mãe, desculpa, não sei o que aconteceu. É uma criança de 3 anos que ele olha, chega a rir o olhinho, e diz, respira e muda o comportamento. Só que eu não disse, você não presta atenção em nada, você não faz nada direito. Quando eu lanço essas palavras sobre essa criança, ele não está tendo filtro nenhum. Porque as pessoas que ele mais confia, que ele mais acredita, disse que ele é. E ele acredita. E ele acredita, porque, eu não tenho como duvidar do que é dito pelo meu pai e pela minha mãe. Então, se eu disse coisas boas, ele vai acreditar em mim. Se eu disse coisas ruins, ele também vai acreditar. Só que a nossa tendência é falar das coisas boas de um modo mais sutil. Amor, você é lindo. Você é muito inteligente. Meu tom de voz ficou basicamente a mesma coisa. Agora, quando é para brigar, para trazer um comportamento inadequado à criança, normalmente nós já estamos num nível desequilibrado emocionalmente. A nossa idade emocional já está basicamente da idade dos nossos filhos, né? E aí, depois que a gente fala, a gente fica até com vergonha de dizer, meu Deus, o que eu falei? Só que quando você fala no calor da emoção, sem pensar na consequência que isso vai trazer, eu tendo a gritar, eu tendo a mudar a minha expressão, a apontar.
E tudo isso a tua criança está vendo, está ouvindo e está sentindo. Se eu ouvir, se eu sentir, automaticamente Intensifica, isso se né? torna uma crença. Opa, Sim. isso é verdade. Só que a nossa criança não vive numa bolha só conosco. Ele vai para a escola, ele vai para ambientes sociais. E em escola, né, mães, todos nós que nos perdoemos, mas criança também sabe ser muito perversa. A gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre isso. Opa! Porque ele voa, Mas e o voa. coração O batendo tempo agora. voa e a gente vai... Nossa, tem tanta coisa boa para falar, né? Eu acho que ela vai ter que voltar de novo. Ela vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar de novo. Tá mesmo, assim, deu muito bom. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. Daqui a pouquinho a gente volta. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos aqui de volta. Como é que você está aí? Está gostando do programa? Nilma, vamos intensificar um pouquinho para a gente Sim, fazer sim. aquele breve resumo do que a gente falou. Ficaram 2 perguntas, creio que no ar, né? Sim. Que a gente vai finalizar Sim, agora sim. com elas, para a gente voltar depois às considerações finais. Essa conversa está sendo tão maravilhosa, né? Tanto conteúdo gostoso, tanta coisa para a gente aprender, para as mamães, para as famílias, para as crianças também, né? Então, uma das perguntas que a gente vai enxutar aqui é de que forma as memórias influenciam na identidade da nossa criança e adolescente, né? E a outra pergunta é: quanto tempo de tela é seguro para as nossas crianças e adolescentes? Então, a gente vai ficar sabendo disso, né? Dialogando sobre isso aí, quanto tempo que você está deixando aí o seu filho, né? Na tela, direto ou não. Vamos lá. Pronto, vou responder de trás para frente. Vamos ok? lá, vamos lá. O tempo de tela, que eu acho que é o que mais me perguntam, Sim. né? Isso em todos os atendimentos. Suzane, quanto tempo meu filho tem que estar em tela? Vou te dizer que é o mínimo possível. Existe algo que preconiza que de 0 a 2 anos, 0 tela, de 2 a 4 anos, 15 minutinhos de tela intervalados ali, intercalados. Sinceramente, é o mínimo possível. Não se atém à questão do tempo, mas se preocupa do porquê que meu filho nesse momento está usando uma tela. Às vezes é necessário ali para você fazer uma atividade que ele passe 30 minutos, ok? Mas o que eu vou fazer nesse tempo que ele está usando essa tela? Como que ele vai estar vendo e gravando como significado? Que aí entra nessa questão, da memória, né? da memória. O que ele está vendo também, né? O que ele está vendo? Como ele está vendo? Em que momento ele está vendo? Tudo isso determina muita coisa. Mas, principalmente, qual é o significado que ele está dando para esse tempo em tela? Nada, como eu falei, nenhum espaço fica vazio. Sim, Né? sim, sim. Então, essa memória, esse significado dessa memória é o que vai determinar. Nós podemos passar por uma situação adversa. Por exemplo, existe um caso de um acidente que aconteceu em que as 2 pessoas que estavam no banco de trás sobreviveram e os pais que estavam na frente, infelizmente, faleceram. Eram 2 irmãos. Eles estavam no mesmo carro, no mesmo acidente. Ou seja, a memória foi a mesma. Porém, o significado que um deu é de que, caraca, eu tenho uma oportunidade agora de fazer algo diferente. Deus me ama e eu consigo agora, eu tenho uma missão nesse mundo, porque senão eu tinha morrido. E já o outro, o significado que ele deu é de que o mundo é muito perigoso, eu não quero mais sair de casa. Por que eu não morri junto com meus pais? Eu preferia ter ido. Então, é a mesma memória, porém com significados todos diferentes. Sim. Por quê? Porque cada pessoa é única. Tem crianças que elas vão aprender mais pela audição, tem crianças que aprendem mais pela visão, tem aquelas que é tocando, sentindo, e isso você tem que estudar para saber como é que é a sua criança. Cada um vai ter uma representação. Às vezes é uma mesma situação adversa, mas com significados diferentes. E de que forma essa memória vai influenciar? Se seu filho não tem, dentro dessa primeira infância, até os 11 anos mais ou menos, se ele não tem memórias positivas, significados positivos de quem ele é, aonde é que ele vai buscar recurso para saber que ele vai superar cada fase da vida dele? Nós não temos como blindá-lo colocando numa bolha para que nada de ruim aconteça. Por mais que esse seja, né, os nossos desejos como pais, como responsáveis. Não é possível.
Então, qual é a memória que meu filho está levando para a vida em relação à infância dele e ao meu tempo de qualidade com ele? Quando meu filho está em tela, ele não está tendo um bom significado quanto ao meu vínculo com ele. Sim. Pelo contrário, não tenho ninguém. Automaticamente ficou ali um lapso de memória que não foi preenchido. Lá na frente ele vai precisar fazer um resgate disso e não vai ter, porque ele vai olhar para trás, não tem nada. As crianças de Realengo, de Suzano, que cometeram aquele genocídio lá de entrar na escola e matar outras crianças e pessoas, o que já foi visto? Que eles não tinham o quê? Preenchimento de memória. Eram criados por outras pessoas, não tinha vínculo, seus pais trabalhavam muito. A gente sempre fala, o preocupante na sala não é aquele que mais faz tumulto. É aquele que está quietinho ali, quieto, que está introspectivo, que não interage com ninguém. Porque dentro dele, ele está criando algo para preencher aquela memória que não foi preenchida. Ninguém substitui o papel de um pai e de uma mãe. Sim. De alguém que possa exercer esse papel de proteção. Então, essas memórias é se sentar no chão, é rolar na areia, é fazer cabana com as cadeiras dentro de casa, é se conectar com a sua criança. Você, todos os dias, pelo seu cansaço, chamar seu filho para assistir um filme, isso é a tua zona de conforto. Sim. Filho, vamos fazer um cinema. Ué, todos os pais querem fazer o cinema, porque é prático. Tá cansado, né? A gente trabalha o dia inteiro. É tentador, inclusive. Porque é muito bom você assistir um filme. Não quer dizer que nunca mais vamos assistir um filme. Porém, se todo dia é só isso, que horas que eu brinquei de bola? Que horas que a gente realmente se conectou, se tocou, se sentiu? Ele não tem esse registro. Por quê? Porque ele está usando uma tela. E essa conta é o que a gente chama, que diz que vai chegar. Eu vejo muitas crianças não, adolescentes e jovens, que perderam a memória dos 7 anos, e isso tem me assustado muito, porque você sabe que a criança, ela ali pelos 2, 3 anos de vida, ela já consegue lembrar alguma coisa, né? Sim. E você vê hoje que esses jovens, eles não lembram. Eu não lembro o que aconteceu antes dos meus 7 anos, eu não sei o que eu vivi, apagaram memória, né? Algumas coisas, né? E isso me preocupa, porque a gente sabe que nesse espaço vazio tem coisa. Tem conteúdo. Tem, né? Conteúdo, e além de ter conteúdo, além esse gap que ficou, ele vai preencher de outra forma. E nem sempre é positivo. E os pais precisam se atentar para isso. Né? Qual a idade que você lembra da sua infância? Né? Quando você falou aí da cabaninha, eu me vi, meu Deus, eu acho que era tão pequenininha, né? Já voltei lá, brincando de cabaninha, brincando de roda. De roda, de piquenique. Então, assim, a gente está perdendo um pouco isso, né? Gente, a gente vai precisar começar as nossas considerações finais, né? Nossa, eu queria tanto continuar isso aqui por muito tempo, porque a gente aprende tanto, e o consultório está cheio dessa fala, os pais vêm pedindo ajuda. É muito triste quando um pai chega e diz, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Quantos anos tem seu filho? 3 anos, 5 anos, 8 anos. Então, essas crianças já estão dominando, né? E os pais já não sabem mais o que fazer. Então, isso, eu acredito que a gente tem muito que ajudar ainda, a gente vai ter muito recado para dar para esses pais, para professores também, né, na escola. Sim. Muitas vezes a Dani está aí na área da escola. Dani, fala um pouquinho para a gente, né? O que você entendeu de tudo isso? É importante? Como é que a gente pode ajudar essas crianças na escola, nesse ambiente que você também vivencia? Sim, claro, dentro da pedagogia, e como mãe também, né, falando da infância, eu lembro muito bem das coisas que eu vivi na infância. De 5 anos eu lembro de muita coisa. Eu acredito que as telas influenciam mesmo nessa questão da memória, né? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a gente não trabalha com nenhum tipo de tela, seja celular, seja televisão. É só a brincadeira mesmo na prática, as crianças brincando com areia, com natureza, e a gente vê o quanto isso é importante na vida da criança, da questão de desenvolvimento de coordenação motora, que as crianças estão com esse déficit, né? Até de natureza. Não tem contato com a natureza, então acho que as telas, elas precisam ficar um pouquinho mais de lado, e a gente precisa mais desse afeto, mais desse olhar nos olhos. Vamos usar os nossos sentidos, né? Nilma. Bom, a
a identidade ela é construída através, né, foi o que eu aprendi hoje, ela é construída através das nossas relações, das nossas vivências. Então, quando a Suzane traz, né, essa questão e abre os nossos olhos, né, abre os olhos aí das famílias, ela está trazendo, ei, né, tá sacudindo ali, tá sacudindo todo mundo. E isso é muito importante a gente discutir mesmo, porque na pandemia, a gente está continuando a pandemia, né? Mas isso se intensificou mais ainda, né? E as crianças realmente entraram mais aí a fundo, mergulharam né? com tudo. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa dar mais afeto, a gente precisa sentar mais à mesa. A gente sempre no acolhedor a gente fala, né, do nosso lanche coletivo, da partilha, desse me passa essa faca, me passa esse pão. E nesse momento a gente está ali tendo um contato, olhando no olho, como a Dani falou, né? Então a gente está ali se relacionando. E o quanto isso é importante para nós, né, para a nossa construção e para as nossas memórias. E aí quando ela fala, eu né, trouxe o contexto de quando eu era criança, né? E aí eu fiquei lembrando, nossa, eu ficava esperando a novela das Chiquititas, né? A primeira versão, tá, gente? Começar. Sim, então a primeira versão começar e eu ficava lá na expectativa para, né, do intervalo ali. E aí quando terminava a novela, eu, terminou, até amanhã, né? Vou esperar até amanhã. Então, eu ficava naquela expectativa de assistir a novela, as Chiquititas, e depois tinha a Xuxa também. Mas, assim, era algo tão incrível. E como a gente consegue trazer isso na nossa memória, as nossas relações, o quanto isso é importante, o quanto a família ela é importante dentro desse processo. Perfeito, perfeito. Suzane, faz suas considerações finais. A gente vai já deixar agendadíssimo. A volta aqui para a gente falar mais. Eu falei para a Marli que você tem um projeto, né? Que é bem legal, bem interessante, e que ela faz junto com a irmã dela. E aí a gente já estava conversando de vocês virem juntas aqui, viu? Perfeito. Faz as suas considerações finais para a gente. Como é que a gente pode ajudar mais? A psicologia, como ela pode ajudar mais? A escola, como ela pode ajudar os pais? Fala um pouquinho sobre isso para a gente poder fechar o nosso último bloco. Certo. Como que podemos ajudar, né, as nossas crianças e adolescentes? É realmente se conectando, investindo nesse autoconhecimento nosso. Eu digo que um adulto maduro e seguro emocionalmente gera crianças fortes e felizes emocionalmente. Então, não tem como. Eu não tenho como exigir que meu filho seja forte emocionalmente se eu não sou, se a minha vida é toda devastada. Então, comece cuidando desse adulto. Pense na criança que você teve, que você foi, as memórias que você registrou, mas principalmente que memórias eu quero que meus filhos contem para os filhos deles. Se ele não vai ter história para contar, porque hoje você não está vivenciando com ele o que deveria vivenciar na prática. Filhos precisam se conectar. Pessoas se conectam com pessoas. E só a partir daí a gente consegue realmente criar memórias. Até uma memória ruim é mais importante do que a falta de uma memória. Nossa. Memória é mais importante do que comida. O teu filho passar um dia de fome dói menos do que ele passar um dia se sentindo abandonado por pai ou por mãe. Então é forte, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque isso é um fato. Cada vez mais a gente tem vivenciado uma sociedade sem memória, sem memórias. Por quê? Porque está todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. O fazer é o segundo passo da pirâmide. O primeiro é o ser. Então, você precisa ser nesse momento como seu filho, para ele saber também quem ele é. Perfeito. Já estou apaixonada. Vamos agendar a próxima. Já quero mais, porque não é clichê, mas os nossos adolescentes, as nossas crianças, é o futuro daquilo que a gente está vivendo, o que a gente ainda vai viver. Muitas coisas a gente não vai nem acompanhar com eles, mas o que a gente está deixando para essas crianças, né? O que a gente está criando aí. A gente vai ter a Dani aí dedilhando já pra gente, vai afinando esse violão, Dani, pra gente ouvir algumas músicas, porque música faz parte da nossa memória, né? As memórias musicais, elas ficam lá gravadas
Coloca aí uma música boa, canta com seu filho, vai fazer piquenique, senta no chão, na areia. Nilma, acho que você quer falar mais alguma coisa. Sim. Você que está aí e que tem interesse, né, que gosta desse programa, tenho certeza que você ama todos esses programas e assiste, né? Então você está convidado a estar conosco, a vencer mais, vem ser um ajudador nosso desse projeto que vai auxiliar muitas famílias. Nossas parcerias, Nossas né? parcerias, é isso, Estamos gente. precisando de parceiros. Estamos precisando de você. Traz a tua história também pra gente, assinala aí, vem contar a sua história pra gente. Vem contar a tua história. Vem somar com a psicologia, com a educação das nossas crianças e adolescentes e dos nossos adultos também, porque nossos adultos também estão precisando ressignificar a vida. A gente ainda tem muito que aprender. Dani, toca pra gente. Sou eu que vou seguir você do primeiro abismo até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, e você vai rasgar meu papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. O caderno do nosso querido Toquinho. Que maravilha. Isso foi um recado, Foi um né? recado. Nossa, obrigada. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!